abordar aqui como primeiro problema a fatoração. Vamos fatorar significa descobrir um divisor. Bom, você tem um número, quer descobrir um divisor maior do que 1, você tem um número inteiro positivo, certo? Maior do que 2, tá? Maior ou igual a 2, eu quero descobrir um divisor dele. Bom, se o menor fator for igual ao próprio número V, esse número V é primo. Tá? Ou seja, então a gente descobriu um fator, que significa que a gente descobre também se o número é primo ou não. Para vocês terem noção da importância desse problema, já foi o exemplo que a gente deu na aula passada, mas toda a segurança de informação, de criptografia, que é um algoritmo chamado RSA, que é utilizado em todo site seguro, todas as transações bancárias e correspondências secretas, etc., tudo isso é baseado em chaves criptográficas que podem ser quebradas por fatoração. Mas a fatoração, a ideia é que a fatoração, nós vamos ver aqui, é um problema que é difícil computacionalmente, você gasta muito tempo. Então, você quebrar uma chave dessas que são usadas hoje, que são de 1024, 2048 bits, você demora 18 anos. Então, não vale a pena você quebrar aquilo. Tá? Porque na hora que daqui a 18 anos, aquele segredo não tem mais importância, você gastou mais dinheiro ocupando o computador esse tempo todo do que aquele que você vai conseguir roubar depois. Esses primos grandes são grandes, a gente fala 1024 bits, vamos pensar em algarismos decimais, tá bom? É mais ou menos isso aqui dividido por 3, tá bom? Então são 300 algarismos decimais, é um número, esse de 1024, com a chave pequena que está saindo de moda, agora está todo mundo com 2048 bits, tá bom? Então nós estamos falando de um número de 300 algarismos decimais ou um número de 600 algarismos decimais, são números enormes, tá bom? Se fatorar uma coisa dessa, olha, é muito difícil. E é isso, é a partir daí que se baseia toda a segurança do comércio eletrônico. Bom, então, como é que é a função que nós já vimos aqui? É essa daqui. Eu quero achar qual que é o menor fator de um número V. Bom, eu vou testar todos os divisores, todos os possíveis divisores. Começo com D igual a 2, e enquanto o resto da divisão de V por D for diferente de 0, eu vou fazendo D igual a D mais 1. Esse loop vai parar, supondo que D é maior ou igual a 2, tá bom? Parar pelo menos, tá bom? Quando D for igual a V. Tá bom? Pode parar antes se o número não for primo, se você encontrar um divisor menor do que ele. Bom, nós vamos procurar medir agora a eficiência desse algoritmo. Aqui nós vamos começar cronometrando isso daí. Para isso, criei um programa aqui, que fica lendo inteiros, também tem um loop aqui, tá vendo? Ele lê uma vez aqui, lê outra vez aqui embaixo, ele fica lendo um número inteiro e fatora, lê, fatora, tá bom? Ele para na hora que você entrar com um número menor do que 2. Bom, ele fatora chamando essa menor fator aqui, que é a função cujo tempo de execução eu desejo medir. E para isso eu uso essas funções do Scilab, que é essa função, timer. Essa função timer, da primeira vez que você chama, ela dispara um cronômetro. Da segunda vez ela lê o cronômetro. Bom, então eu chamei a timer aqui e dei partida no cronômetro. Aí depois eu chamo o menor fator e depois eu leio o cronômetro. Para ver quanto tempo que demorou. Tá bom? Bom, aí depois eu imprimo o resultado, tá? Eu falo assim, o tempo foi tanto, tal coisa é divisível por tal coisa, entendeu? O tempo gasto, etc, etc. Tá? E avisa ainda se o número é primo ou não. Aqui está esse programa, tá bom? É aquele mesmo que eu mostrei lá no slide. Eu vou executá-lo. Bom, se eu pegar aqui, por exemplo, V igual a 27, tá bom? O tempo foi tão rápido, tá bom, gente, que para a precisão dessa função timer deu 0 segundos. Então é divisível por 3. Agora, aqui eu vou pegar aqui uns números um pouco mais difíceis. Esse daqui, por exemplo.
131.101. Ele demora um pouquinho. Demora até mais do que vocês podem estar pensando. Olha o tanto que está demorando. Ele terminou em 9,7 segundos. E esse número é primo. Se eu pegar esse outro número aqui, ó, bem próximo daquele, esse número aqui era pequenininho, esse aqui é grande. Então vamos pegar um outro número grande. 131.103. Até pertinho desse daqui. Ele também demora 0. 0 quer dizer número pequeno abaixo da precisão disso daqui. Pois não. Quanto tempo o quê? Se colocar aquele último número? Eu não entendi. Ah, aqui? Olha, eu quero dizer o seguinte, a cada vez que pula de um para o outro aqui, eu vou pular ao contrário aqui, gente. Vou pegar esse daqui. Essa lista aqui eu construí de tal forma que cada vez dobra o tempo. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu vou pegar esse daqui, ó. Ele vai demorar mais ou menos 4,5. Cadê? Vamos? Tá? Tá bom? Então ele vai dobrando a cada linha aqui. Então você imagina o tempo que ele vai demorar para aquele último lá. Tá? Bom. Mas vamos ver. Vamos ficar nesses dois aqui, gente. Nesses dois aqui. Isso é uma surpresa para a gente. Esse aqui ter demorado 9,7 segundos. Esse aqui ter demorado um tempo imperceptível. Não é uma surpresa. Vamos olhar outra vez aqui a nossa função. Como é que é essa função aqui, gente? Eu vou testando todos os divisores até encontrar um divisor. Bom, quando o número é primo, 131.101, eu testei o 2, o 3, o 4, até 100, eu chamei a função módulo para testar o resto 131.101 vezes. Tá bom? Para 131, 103, eu chamei 3 vezes. Bom, então daqui, ó, ficam duas lições aqui, tá bom? Aqui está mais ou menos os tempos, aqui estava no computador melhor, tá vendo? Estava 3,4 segundos, tá bom? E aqui 0 segundos. Bom, então, qual que é a ideia? É a gente olhar a estrutura do programa, entender o programa e falar assim, olha, claro, esse daqui é um loop que vai ser executado 131.000 vezes. Bom, então vai demorar mesmo. E esse outro aqui, tá bom? Para 101, 31, 103, vai ser executado 3 vezes, tá bom? Então demora realmente um tempo muito menor. Então, o que a gente conclui? Primeiro, o tempo de execução pode depender da instância específica do problema. E, para a fatoração, primos são o pior caso. Muitas vezes a gente analisa algoritmos pelo pior caso. Algumas vezes a gente usa um caso médio ou o melhor caso. Mas quase sempre a gente está interessado, tem que ser prudente, né, conservador. Vamos ver qual que é o pior caso. O que de pior pode acontecer aqui? Pois não. Não entendi. Foi. Eu não tenho a menor certeza que o algoritmo de módulo seja por divisão, não. A função módulo foi executada 131.101 vezes. Eu acho que não é uma divisão que ele faz. Entendeu? Mas de qualquer forma, então, se for uma divisão, entendeu? Tanto faz. Ele vai ter o trabalho, qualquer que seja, o trabalho, a função módulo é chamada 131.101 vezes. Tá bom? E no outro caso, só 3 vezes. Bom. O que mais que eu quero mostrar para vocês aqui, gente? Vou chamar aqui, gente, com esse mesmo número aqui, ó. Tá bom? De 65.537. Vou chamar aqui outra vez. Tá vendo? Ele foi um tempo ligeiramente diferente.
mas um pouquinho diferente. Ora, gente, mas afinal, o mesmo algoritmo, a mesma entrada, o que foi que aconteceu? É o seguinte, gente, um programa, ele executa num computador que está executando vários outros comandos ao mesmo tempo, entendeu? Então você tem interferências, você tem uma coisa que está na memória, vai para o disco, tem diversos mecanismos que dependem do conjunto de coisas que estão acontecendo no seu computador. Isso vai variando com o tempo. Mas a ideia que eu quero transmitir aqui, certo, com isso aqui, é que a gente não pode ter esperança de ter uma previsão assim, vai demorar 5.517 segundos. Não, não é assim. A gente tem que ter um quadro geral, sabe, do que é. Então a gente quer ter uma ideia, a gente abdica da pretensão de chegar nos detalhes, para a gente conseguir ter um quadro mais geral e ter afirmativas mais duradouras e, portanto, mais úteis sobre qual que é a eficiência de um algoritmo. Então, no caso aqui, ó, eu peguei, para olhar o que é essa ideia da função do computador, eu peguei dois computadores aqui, tá bom? Um mais rápido, que são os xizinhos aqui, e um mais lento, que são esses mais, tá bom? Aqui eu só peguei números primos. Bom, não dá para falar nada sobre isso daqui? É claro que dá, gente. Só de olhar esses pontos aqui, bom, a gente percebe que o tempo cresce linearmente, como é de se esperar, tá bom? A gente lembra o número de vezes que o loop vai ser executado é o tamanho do número primo, se ele for primo, né? Senão não conta, tá bom? Mas se ele for primo, então ele cresce linearmente com o valor do primo. Tá? É claro, tá? Pela estrutura do programa, a gente sabe que ele vai crescer linearmente com o valor do primo. Essa é a afirmativa que a gente pode falar sobre, pode fazer sobre essa função fatora. Bom, ou seja, é isso que a gente fala sobre ela. Na verdade, a gente fala de uma forma ligeiramente diferente, que é o que a gente chama de função de complexidade. Primeiro a gente tem uma coisa lá, um N, que caracteriza o tamanho do seu problema. Então a gente pega uma função G de N, tá bom? Que caracteriza a complexidade do algoritmo quando o tempo de execução do algoritmo é limitado por G de N multiplicado por uma constante. Tá bom? A gente escreve isso dessa forma, a gente fala T de N igual a O de G de N. Isso aqui em inglês a gente fala Big O Notation. Por exemplo, se T de N é O de N ao quadrado, o tempo de execução é uma constante que multiplica N2. Bom, a ideia é absorver nessa constante essas diferenças, esses ruidinhos, essa diferença de um processador para outro. Você coloca isso tudo nessa constante e só esquece dessa constante. Bom, qual que é, no caso agora, gente, para a fatoração, o tamanho da entrada, tá bom? Ela consiste em um único número. E para qualquer problema, existem normalmente diversas formas de você chamar o tamanho da entrada. Tá? Mas para o nosso caso aqui, para um número, gente, para qualquer caso, o importante é que a sua escolha te leve a informações úteis sobre o comportamento do algoritmo. Para a fatoração, o que é uma boa escolha, gente? É o número de bits necessários para representar aquele número primo. Bom, essa é uma boa medida do tamanho da entrada. Tá? Quantos bits você precisa para representar aquilo? Qual que vai ser a pergunta que a gente vai responder depois? Se eu acrescentar um bit a mais, quanto tempo a mais que vai demorar? E aqui, ó, a gente sabe, gente, com n bits, a gente tem o quê, gente? É 2 elevado a n aproximadamente, porque o número primo nunca vai ser igual a 2 elevado a n, vai estar perto disso daí. Tá? Mas aqui, então, a gente tem essas duas curvas aqui para dois computadores. E a gente, na hora de analisar o algoritmo, a gente esquece dessa diferença aqui. Na prática, você pode até precisar de comprar um computador novo, gente, mas para a gente ter um conhecimento duradouro, essa nossa função de fatoramento, ela é O de 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Tá bom? É assim que você caracteriza o comportamento disso daí, independente da velocidade do processador.
Bom, cada vez que a gente tem um problema, e a gente tem um algoritmo para ele, você sempre tem que parar e pensar o seguinte: será que eu consigo fazer melhor? Tá bom, eu estou aqui com uma solução que é O de 2 elevado a N. Será que 2 elevado a N é uma pedreira, né, gente? Sabe? Se a gente está voltando aqui para o gráfico aqui, ó, você pensa bem, a gente tem N aqui, ó, na ordem de 20, eu estou demorando 100 segundos, mas olha o jeitão dessa curva aqui. Vocês imaginem se N for 1024, que é o tamanho dessas chaves que a gente usa aí. Então, vai dar um número muito grande aqui. Existem algoritmos bem melhores do que esse que a gente está aqui, mas, de qualquer forma, isso aqui já dá para a gente ter uma ideia que a gente não vai conseguir fatorar um número muito grande, não. Isso não é prático. Não vai ter jeito de a gente quebrar uma chave RSA com esse algoritmo aqui. Bom, mas então, você está lá, você está querendo roubar, né? Você está querendo quebrar uma chave ali num banco, etc. Você fala assim: eu não consigo fazer coisa melhor? Bom, será que não tem jeito? Esse é um pensamento que a gente sempre deve ter. Tá? O exemplo aqui foi um pouco infeliz, que é uma coisa desonesta, mas na verdade você está querendo ganhar alguma coisa. Você quer fazer alguma coisa mais eficiente. Então você para, olha para o seu problema e vê se não haveriam ali propriedades que você poderia explorar para conseguir uma solução mais eficiente. E no caso aqui tem uma melhoria muito simples aqui. Se D é um divisor de V, é claro que então existe D' tal que D vezes D' igual a V. Pela própria definição de divisor. Então, o que acontece? Se D' for maior do que raiz de V, então D é menor do que raiz de V. Tá bom? Porque se os dois forem menores que a raiz de V, o produto dos dois vai dar menor do que V. Se os dois forem maiores que a raiz de V, o produto vai dar maior do que V. Tá bom? Então, para um ser menor, o outro tem que ser maior. Pode ser que os dois sejam iguais à raiz de V. Entendeu? Mas se você tem um divisor maior, você tem um divisor menor também. Tá bom? Então a ideia é, se você não tem nenhum divisor menor do que a raiz, você não terá nenhum maior que a raiz. Porque se você tivesse um maior que a raiz, implicaria em ter um menor que a raiz. Tá bom? Vamos ver esse exemplo. Como é que a gente ganha com isso daqui? Estou querendo fatorar o número 13. Tá bom? A raiz de 13 é 3,61. Então eu vou testar 2 e 3. 13 divisível por 2? Não. Por 3? Não. Eu já concluo que esse número é primo. Tá bom? Eu deixei de testar 4, 5, 6, 7, até 13. Todos esses números que estão aqui embaixo. Tá bom, gente? Com essa melhoria simples. Como é que fica o algoritmo aqui? Bom, você pega aquela função menor fator, que fiz uma outra versão dela aqui, você faz assim: limite igual a int, tá? Da raiz quadrada de V. Aqui é a mesma coisa, D igual a 2, vou testando o divisor. Só que o meu loop aqui, ele pode parar, seja porque eu encontrei um divisor, seja porque eu atingi esse limite da raiz. Então, quando ele sai do loop, eu não sei por qual dos dois motivos que ele saiu, eu tenho que testar. Então eu testo para ver se ele saiu efetivamente, se ele saiu, se ele não saiu porque encontrou um divisor, tá bom? Se ele saiu foi por esse motivo aqui, tá? Porque isso aqui está falhando, isso é o módulo o resto da divisão de V por D é diferente de zero, então o menor divisor é o próprio V. Tá bom? Qual que é a complexidade disso daqui, gente? É O da raiz, se N é o número de bits, tá bom? É o O da raiz do valor do número primo. O valor do número primo é mais ou menos 2 elevado a N, tá bom? Se N é o número de bits. Então, isso aqui é O de 2 elevado a N sobre 2. Bom, tá. Um é 2 elevado a N e o outro é O de 2 elevado a N sobre 2. E daí? Vamos ver esse daí aqui, o que é. Bom, quando N é igual a 10 bits, bom, a função módulo é chamada, mais ou menos, tá? 1024 vezes com o primeiro algoritmo. Tá bom? É O de 2 elevado a N. Tá bom? Se N é 10, é 2 elevado a 10. Com o segundo,
é de O de n, de 2 elevado a n sobre 2. Então, é O de 2 elevado a 5. Bom, então, mais ou menos 32 vezes. Então, foi um belo ganho. Mas isso é muito pouco. A gente quer uma função de complexidade, principalmente para caracterizar quanto que o tempo vai crescer quando você cresce a entrada. Bom, quando a gente dobrar a entrada para 20 bits, bom, o primeiro algoritmo, aquele que vai testando todos os divisores, vai fazer, quanto que está aqui, gente? 1.048.576 vezes. Isso aqui é 1024 vezes o tempo para n igual a 10. Então, eu dobrei o tamanho da entrada, multipliquei por 1024 o meu tempo. Bom, para o outro algoritmo aqui, a gente vai fazer só 1024 vezes, vai ser 2 elevado a 10, certo? O de 2 elevado a 10. Aqui, n é 20. O de 2 elevado a n sobre 2, tá bom? Então, a gente vai fazer só 1024 vezes a chamada para a função móvel, tá bom? Ou seja, vai ser 32 vezes o tempo para n igual a 10. Tá? Vocês reparem que não é um resultado muito bom, não. Tá? Ou seja, dobrei o tamanho da entrada e multipliquei por 32 o tempo que eu vou demorar para resolver. Tá? Então, mesmo com essa segunda versão aqui, a gente não vai conseguir, nunca não, num tempo de uma vida humana, a gente vai conseguir quebrar uma chave RSA. Tá? Mas, de qualquer forma, a melhora é significativa, gente, não é a melhorinha, não. Vamos ver na prática aqui. Aqui, ó, tem esse Fatora versão 2 aqui, que usa a versão modificada. Vamos rodar. Peraí, gente, que aqui eu tinha que ter saído do outro lá para cá. Bom, então, aqui agora, cadê aqueles números primos? Estão aqui. Eu vou pegar aqui esse daqui. (0,03 segundos, aquele que estava demorando 8, 9. Se a gente pegar esse daqui, (0,09). Se a gente pegar esse daqui, é que eu já pego para você. Demorou um pouquinho, mas resolveu. Tá bom? Com o primeiro algoritmo, a gente ficaria semanas aqui esperando para ele resolver. Bom, então uma mudança da ordem de complexidade é uma coisa a ser respeitada. Sabe? Você tem que olhar, porque olha, isso aqui é uma diferença significativa de desempenho. Não é uma melhoriazinha, não é uma aceleradinha, não. Isso é significativo. É uma coisa que te força a adotar um algoritmo de complexidade melhor. Pois não. Hein? Hein? Da linha 14 e da linha 5 nenhuma. É só porque esse aqui está dentro do loop. O meu loop testa para ver se V é maior ou igual a 2, né? Então precisa ter um valor de V aqui no começo. Entendeu? É só para isso. Tá? Você faz uma leiturinha antes. Bom, então, aqui agora, só o seguinte aqui, algumas coisas vocês têm que saber, tá? Eu estou usando a fatoração para saber se um número é primo ou não. Esse não é nem de longe o melhor método, tá certo? Você tem algoritmos muito eficientes para descobrir se um número de 1024 bits, 2048 bits, é primo ou não. Você só não sabe qual que ele é divisível, tá bom? Mas saber se é primo ou não é fácil, tá bom? Mas para fatorar, efetivamente,
ninguém conhece um algoritmo eficiente. Conhecem-se algoritmos bem mais eficientes do que essa segunda versão nossa aqui, entendeu? Tem coisas muito mais estudadas. Aliás, a RSA, a empresa RSA, paga, tem um prêmio lá para quem conseguir quebrar as chaves dela, porque tudo depende disso. Ela quer que seja testado, tá bom? O sistema dela. Mas ninguém consegue. Tá? Por enquanto ninguém conseguiu, não tem nenhum teorema que prove isso não, mas ninguém até hoje conseguiu encontrar um algoritmo eficiente de fatoração. Então é isso tudo aí que compõe a base do algoritmo RSA. Saber se o número é primo é fácil, porque para você criar as chaves, você precisa de 2 primos, vai ser o produto de 2 primos que vai ser a chave. Tá bom? Então você tem que saber se o número grande é primo ou não. Aí você constrói a chave a partir dali. E depois, esse produto tem que ser dificilmente fatorável. Você não consegue redescobrir os primos a partir daí. Os primos que você usou. Não consegue por falta de tempo. Teoricamente, é só sair testando os divisores. Só que você fica 18 mil anos aqui para conseguir fatorar uma chave dessa. Bom, então é isso que é as características. Essa área de criptografia é uma área muito rica, muito interessante, com os que fazem matemática. É muito legal. Bom, vamos trocar agora